Participe do clube de membros apoiadores do Alouca Tarô. Se você cola aqui, ouve, aprende e o conteúdo te enriquece de alguma forma, essa é uma oportunidade de você contribuir e tornar o projeto sustentável. Assim eu continuo por aqui. Com R$15 mensais, você apoia e ganha mimos, pois à medida que o número de membros aumenta, as recompensas também aumentam. E já estamos no segundo nível, onde nos encontramos mensalmente, ao vivo e virtualmente para conversar sobre tarô e fazer leituras coletivas. Ontem mesmo rolou a primeira e foi muito legal. Para participar do Alouca Tarô Clube e apoiar o projeto, tem link na descrição do episódio. Eu conto com você. Inspirado no nosso arcano da quinzena, o Sol, decidi lançar luz sobre um tema que recorrentemente gera dúvidas: os tipos de tarô existentes. No volume 1 da trilogia Tarô, do Ney Naif, estão categorizados 3 tipos de tarô, e baseado nessas categorias, muito coerentes por sinal, compartilharei com vocês quais são e suas características. Mas vou acrescentar mais uma categoria, que embora não esteja na literatura, ela existe. Com o surgimento de inúmeras representações do tarô, vai se tornando mais difícil separar com exatidão o que é um tarô do tipo X e um tarô do tipo Y, pois muitas vezes, principalmente hoje em dia, os elementos se misturam. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alouca Tarô Podcast. Bem-vindo. Avalie o Alouca Tarô Podcast aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. E se você tem vontade de estudar tarô ou de fazer uma consulta comigo, acesse o link que está aqui na descrição do episódio. Para quem tem vontade de fazer os cursos, agora tem a opção de adquirir os 3 de uma só vez e com um desconto de R$189. O famoso Leve 3, Pague 2. Também está lá no link. Essas são maneiras de você contribuir e fazer parte desse projeto. Assim ele continua existindo e comunicando aquilo que inspira o bem viver. O primeiro registro histórico de um conjunto de cartas completo, semelhante ao tarô que conhecemos hoje, é do século XV e diz respeito ao famoso Visconti Sforza. Ué, não é o Marsella? A louca, né? Baseados em dados históricos e não em fanfics, sabe-se que os arcanos maiores, até então chamados de trunfos ou triunfos, eram conhecidos apenas no norte da Itália e andavam separados do que chamamos hoje de arcanos menores. Para os historiadores, até 1450, os 2 conjuntos de cartas eram autônomos e só a partir desse ano, 1450, eles passam a compor um único conjunto. Contextualizando, primeiro nasceram os naipes, que depois da esoterização do tarô, passaram a ser chamados de arcanos menores, mas que antes disso não passava de um conjunto de 56 cartas utilizado em jogatinas, como um baralho de jogar que existe até hoje. Os arcanos maiores, na época chamados de trunfos, surgiram muito tempo depois dos naipes, e também cumpriam este papel de jogo. Era um jogo de cartas, nada além disso, e sua criação e uso nada tinha a ver com o ocultismo. Então, se você tem interesse pela história do tarô e também quer jogar luz sobre esse tema, eu te convido a ouvir o outro episódio que eu falo sobre isso, que é o que é o tarô. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição do episódio. Vale dizer também que até o século XVI, a criação de cartas era um trabalho artesanal, ou seja, todas as cartas eram feitas à mão. Tô contando tudo isso para antes e mais uma vez tirar toda a falsa mística que envolve o surgimento do tarô. Resumidamente, as cartas surgiram na Europa da Idade Média com o intuito de entreter. Simples assim. Há registros de que em 1477, em Bolonha, na Itália, um artesão passou a produzir, além das 56 cartas já conhecidas, ou seja, os naipes, ele passou a produzir um conjunto de 22 cartas, todas ilustradas, e também um terceiro conjunto, de 78 cartas, que reunia os naipes e os trunfos, formando assim a estrutura do tarô. Isso foi reflexo de uma demanda que reuniu 2 jogos distintos, os naipes e o tarô, fazendo nascer um novo, que até então era chamado de taroco, ou taroque. Em paralelo a tudo isso,
existia também um avanço nos métodos de produção de cartas e no que chamamos de impressos hoje em dia. E é de 1557 o primeiro registro que temos de um tarô impresso, ou seja, criado através da xilografia. Ué, xilografia é impressão? Sim, comparado a hoje é bem artesanal, né? Mas foi uma revolução. Essas cartas surgiram na França, lá na cidade de Lyon, e já carregavam características do tarô que hoje chamamos de Marsella, mas ainda não era. Isso por já manter uma coerência simbólica, uma sequência similar e um padrão de cores que hoje reconhecemos facilmente no estilo marselhês. Enquanto o jogo taroco ia ganhando força e ia atravessando as fronteiras, seu nome também foi se modificando, e é em 1592 que a palavra tarô é oficialmente utilizada pela Associação dos Fabricantes de Cartas de Paris. E até aqui, nada de tarô de Marsella, tá? Tampouco Egito, cigano e uso divinatório dele. E agora, contextualizados, podemos começar a falar sobre os tipos de tarô existentes. É entre 1634 e 1650 que surge em Paris, não em Marsella, o que chamamos hoje de tarô de Marsella. Trata-se das representações de Jacques Viville e do Jean Noblet, muito conhecidos até hoje justamente por serem os precursores desse estilo, que, marcou mesmo. Mas se o tarô de Marsella não é de Marsella e nem foi o primeiro, por que tanto alvoroço, em cima dele? Marsella é uma cidade portuária e estamos falando de um período onde o mundo estava em expansão através de colonizações, navegações, comércio exterior. Então, as cidades portuárias tinham essa característica, o que fazia de Marsella um ponto de encontro de muitas novidades. Outro motivo para o grande alvoroço em cima desse tipo de tarô é porque ele, historicamente, tem muita importância. Eles são os mais antigos dentre os tarôs preservados que se aproximam da simbologia do nome, da numeração, da sequência e de todo o ornamento que a gente conhece hoje. Minha sugestão, no entanto, para evitarmos equívocos, é utilizarmos o termo tarô clássico ou tradicional. E aqui já temos o primeiro tipo de tarô clássico ou tarô tradicional. A partir do surgimento dessas cartas até os dias de hoje, as cartas de tarô são baseadas nesse modelo de estrutura simbólica. Por isso, a importância do tarô de Marsella na história do tarô. Aqui, vale reforçar que não existe um tarô de Marsella, mas uma série de representações similares que se mantiveram fiéis às primeiras representações que eu citei agora há pouco. Logo, ao me referir a esse tipo de representação, eu prefiro o termo marselhês. Então, ao invés de falar, ele é um tarô de Marsella, eu falo que ele é um tarô no estilo marselhês. Do século XVI para o século XVIII, os jogos de cartas se espalharam pelo mundo todo e ia se tornando algo cada vez mais comum na vida das pessoas. E foi assim que Gebelin, um pastor e historiador francês, ao visitar uma amiga que estava jogando cartas com tarô, pirou na batatinha e jurou, de pé junto, que aquilo ali era coisa egípcia. E ele lançou essa informação numa espécie de enciclopédia chamada Mundo Primitivo, analisado e comparado com o mundo moderno. Essa enciclopédia, essa coleção, não era uma coletânea de livros esotéricos, era um compilado de volumes que estava analisando e comentando a história recente da humanidade e os avanços da modernidade. Então, escrito preto no branco, em livro, essa informação de que o tarô era, na verdade, obra egípcia, chamou de uma vez por todas a atenção dos ocultistas. E é aqui que o tarô que conhecemos hoje começa a engatinhar. Ou seja, através de uma fake news. Eu gosto de reforçar que nesse mesmo período, a Europa passava por um fenômeno que foi batizado de egiptomania, fruto das descobertas que estavam acontecendo no Egito naquela época. Tudo isso causou uma espécie de febre que impactou a arquitetura, a moda e a brisa do Gebelin. Não existe nenhum dado histórico que embase a informação de que o tarô é egípcio. Mas a bagunça estava feita, E graças a ela, uma nova perspectiva foi lançada sobre o tarô. E a partir de então, os ocultistas, que até aqui estavam meio caladinhos, começaram a se enviesar
porque eles queriam validar a origem mística e milenar do tarô. Então começaram a fazer uma série de associações com a cabala, com a astrologia, com a mitologia egípcia e por aí vai. Tudo isso fez surgir novas representações do tarô, muitas bem diferentes do consagrado padrão marselhês. Nisso, Eteila entra na jogada e se torna o primeiro tarólogo a criar um sistema de leitura das cartas de tarô. Ele é considerado o pai da taromancia, por organizar, atribuir significados, publicar livros e ministrar cursos por toda a Europa. Inclusive, ele criou seu próprio tarô, cheio de associações com a astrologia. E foi ele também que inventou o conceito de carta invertida, que é muito utilizado até hoje. Daí em diante, a coisa só vai. E é no século XIX que a prática oracular explode. Ela fica famosíssima. E, como resultado disso, o tarô passa a se distanciar da jogatina e a ocupar esse lugar que chamamos de esotérico hoje. Mas ele não era só ferramenta oracular. O ocultismo foi fortemente impactado pelo tarô, principalmente pelos arcanos maiores, e cada um, à sua maneira, foi criando seu próprio tarô, cada um puxando sardinha com teorias e símbolos que melhor defendessem o seu ponto de vista. Tudo isso, com o passar dos anos, enriqueceu o tarô. E ele passou a ganhar novos símbolos, cores, traços e etc., mas sempre respeitando o significado de cada arcano. Inclusive, a palavra arcano foi um termo utilizado pela primeira vez pelo Eliphas Levi, que era um ocultista, para se referir a uma carta de tarô e com isso criar distinção entre carta de jogar e a carta do tarô esotérico. Pegou, né? E agora vamos do século XX. O tarô passa a ocupar, de forma definitiva, esse lugar que ele ocupa até hoje, que é esse lugar mais esotérico. As escolas esotéricas passam a surgir e a ter como fundamento o próprio tarô, tamanha a proporção que o negócio ganhou. A mais famosa é a Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, mais conhecida como Golden Dawn. Famosa por quê, né? Só estrelas passaram lá, né? O próprio Crowley teve a sua passagem por lá e estava lá o Waite e a Pamela Smith. Inclusive, a representação Waite-Smith do tarô lançada em 1910, embora pouco remeta ao padrão marselhês, ele é considerado um tarô do tipo clássico. Porque quando a gente olha para as cartas, a gente consegue rapidamente identificar que arcano é aquele. Então não há comprometimento da estrutura simbólica. Então o seu significado fica preservado, dentro e fora da prática da taromancia. Abre aspas. Tarôs clássicos são aqueles cujas cartas seguem o padrão de Marsella, não necessariamente os mesmos traços, cores e ornamentos. Ou seja, as imagens são de fácil identificação e condicionadas ao padrão comum e secular. Embora encontremos ornamentos diferentes, por cadeia simbólica, eles concebem a mesma coisa. Fecha aspas. Esse é um trecho do livro que eu mencionei no começo do episódio, do Ney Naif. Eu vou trazer mais aspas, todas do mesmo livro, tá? Um outro exemplo de tarô clássico, para além do estilo marselhês e do Waite-Smith, ambos bem difundidos, é o Thoth Tarot, do Crowley, e que foi ilustrado pela Freda Harris. E ainda no século XX, a gente se depara com muito avanço tecnológico, principalmente na segunda metade do século. E também nessa mesma época a gente consegue perceber uma grande popularização do tarô esotérico. Então, naturalmente, começam a pipocar mais e novas representações artísticas dele. O resultado disso é um tipo de tarô chamado transcultural. Para você entender de cara o que é, eu vou falar o mais famoso deles, o tarô mitológico, que pega personagens da mitologia grega e associa aos arcanos maiores e menores do tarô. Abre aspas. É elaborada uma transposição baseada unicamente no significado da carta, não mais nas imagens tradicionais ou em suas alegorias. Contudo, ao ler sobre a cultura ou um mito relacionado, haverá certa similitude com o sentido do respectivo arcano. Fecha aspas. Dentro dessa categoria, são inúmeras as representações existentes, não só as relacionadas a mitos e panteões, mas que também fazem associações com figuras míticas e reais do contemporâneo. Por exemplo, eu vi que está rolando o lançamento de um tarô que é inspirado em animes. E comentaram esses dias, num vídeo meu do TikTok,
que existe o tarô inspirado na animação Adventure Time. Eu dei esses exemplos porque eu também considero esses tarôs como transculturais, porque além do intercâmbio e trabalho de associação que é feito pelos seus criadores, se você não conhece o mito por trás das imagens, elas não vão te comunicar nada. A única coisa que você vai ter é o seu conhecimento sobre aquele arcano. Então, por exemplo, é o arcano 5. Você sabe que é o Papa. Aí você usa a memória para lembrar o que é o Papa. Ou tenta lembrar de outras representações que você está mais familiarizado para daí sim fazer a leitura. Porque a representação que está ali no tarô transcultural não comunica nada, a não ser que você conheça o mito que está associado ali. Esses tipos de tarô, que podem ser até chamados de tarô fantasia também, serve muito mais para a gente compor as nossas coleções e trazer até um certo tipo de atualização sobre o que está rolando por aí e como o tarô tem se desdobrado. Agora, se você se identifica muito com o tarô transcultural e ele facilmente dialoga com você, então faz de conta que você gosta de tarô, você conhece o tarô e manja muito de mitologia grega. Então você vai trabalhar com tarô mitológico. Muito legal. Tá ali familiarizada, conhece o tarô, conhece a mitologia, só vejo enriquecimento aqui. Né? Então nada impede que você utilize esse tarô na sua prática da taromancia. O que eu falo sempre é, você vai usar tarô transcultural? Massa, mas você sabe ler tarô ou você sabe ler essa representação especificamente? Quem sabe ler tarô, lê tarô, desde que a representação comunique simbolicamente o que o tarô tem para comunicar, em mesma intensidade e grau, o que é extremamente raro. Outros tarôs transculturais famosos são o tarô dos orixás e o Kier Tarô, que é baseado na mitologia egípcia. E tem tantos outros, né? O tarô das deusas, das fadas, dos elementais, etc. O terceiro tipo de tarô é o surrealista, mas às vezes chamado também de tarô fantasia, que eu mencionei agora há pouco. Eu vejo muito mais sentido no termo surrealista e vamos aos motivos. O tarô chamado de surrealista é aquele que traz representações modernas, principalmente a partir da década de 70 do século passado. Eu percebo que daí em diante o tarô ultrapassa o círculo esotérico e passa a transitar novamente na arte, o que é muito natural, uma vez que ele é resultado de um trabalho artístico e o seu berço está nesse lugar. Enquanto de um lado a tecnologia avançava como nunca tinha avançado antes, do outro lado o tarô ganhava cada vez mais espaço. Definitivamente, então, o século passado foi marcado por grandes saltos. Não teria como ser diferente com o tarô. Ele dança conforme a música. E adivinha quem é a música? A gente. Transitando novos espaços e, consequentemente, sendo percebido e comunicado de diferentes maneiras, o tarô também passa a ser representado de novas maneiras. Percebe? Isso acontece desde o surgimento dele. E por onde ele passa e inspira, ele se renova e incorpora dentro do que a palavra tarô pode comportar inúmeras possibilidades, se mostrando um verdadeiro metamorfo. Assim foi, assim tem sido e assim eu acredito que continuará sendo. O surrealismo, que batiza essa categoria, vem principalmente das representações literalmente surrealistas. Gente, pensa comigo, década de 70, 80, imagina, 2 décadas radicalmente marcadas por transformações, principalmente estéticas, no cinema, na literatura, na música, na moda, nas artes plásticas. Como isso não passaria pelo tarô? Ou como isso não inspiraria os artistas da época? Então, novas cores, novas tecnologias, mas também um novo ser humano surgia a partir dessas décadas. Uma nova sociedade cercada de novos símbolos impossíveis de serem ignorados, e tudo isso está refletido no tarô, chamado surrealista. Abre aspas. Belos trabalhos de arte, mas que requerem certo grau de saber da carta tradicional, para se entender as conexões que o artista executou. Fecha aspas. Ou seja, se o seu primeiro contato com o tarô for com um tarô que em nada lembra aquele que estamos chamando de tarô clássico, a sua leitura pode acabar se distanciando do que na tarologia e na taromancia aquele arcano comunica. Um tarô muito utilizado e que se enquadra perfeitamente na categoria surrealista é o Osho Zen Tarô. Das vezes que me deparei com ele, eu lembro de ter que pensar muito para entender que arcano era aquele.
inclusive porque há, além das representações abstratas, toda uma nova nomenclatura e também representação para os naipes dos arcanos menores. Sinceramente, como tarólogo, isso não me incomoda, o que não significa que eu vou praticar taromancia com um deck surrealista, por exemplo, ou transcultural, do qual não conheço aquela outra cultura que está sendo associada. Minha percepção é, todos esses tipos de tarô coexistem com outros tipos de tarô e de representações artísticas. Eu reforço que todos esses movimentos podem ser lidos como peças de um grande quebra-cabeça, que é o tarô em si, e que a cada contribuição, cada arcano é presenteado com uma nova camada, e dia após dia a gente enriquece mais o tarô. E eu me arrisco a propor uma nova categoria, não para separar, mas para a gente ter ciência de que ainda hoje o tarô está em movimentação. Eu vou me aprofundar nisso, mas antes eu quero reforçar que existem diferentes tipos de oráculos. Eu acho que isso também é uma dúvida muito frequente, principalmente na cartomancia, né? Tem muitos oráculos. O tarô é um oráculo específico e que tem uma estrutura própria, que é constituída por 78 cartas, sendo 22 delas os arcanos maiores e as outras 56 os arcanos menores. Aí tem outra divisão nessa estrutura que é bem conhecida e que diz respeito aos naipes de espadas, copas, paus e ouros, cada um composto por 14 cartas, sendo 4 referente aos arcanos da corte, pajem, cavaleiro, rainha e rei, e 10 cartas numeradas de As a 10. Qualquer coisa diferente disso não é tarô, o que não descarta os outros tipos de oráculos carteados, mas eles são outros oráculos, possuem outros nomes, estruturas, símbolos, métodos, ou seja, é outra coisa. Um novo tipo de tarô que eu tenho compartilhado desde o nascimento do Alocatarô é o que eu chamo de tarô futurista, mas que a gente pode chamar também de contemporâneo. E agora a gente chega no século XXI, e a gente percebeu ao longo desse episódio que o tarô e a história humana andam de mãos dadas. É inegável que estamos numa nova fase da nossa existência. Nos anos 80 não tinha internet nem celular. Hoje a internet é onipresente e o celular é uma extensão do nosso corpo. A gente está discutindo inteligência artificial, política de uma nova maneira, reparação histórica, a inclusão de todos os corpos na sociedade, a desigualdade econômica, sustentabilidade, pandemias e tantas outras coisas próprias do contemporâneo. É inevitável que isso reflita no tarô. Sabemos que estamos testemunhando também um salto jamais antes dado pela humanidade. E daqui em diante será mais rápido, novas tecnologias nascerão e serão superadas cada vez mais rápido. A comunicação importantíssima para o tarô será cada vez mais modificada. Emojis, velocidades, flashes de informação e todas essas efervescências inevitavelmente esbarram no tarô. Então veremos surgir com velocidade inúmeras representações, uma vez que a tecnologia e o acesso à informação permite que qualquer pessoa que tenha as habilidades e o conhecimento para criar um tarô, crie um tarô. No seu computador, no seu tablet. Daí ela faz uma arrecadação coletiva e lança. Ou ainda, nem disponibiliza fisicamente, mas como tenho visto por aí, em NFT, como obra de arte e expressão pessoal do seu criador. Resumidamente, chamo de tarô futurista o tarô que especula o contemporâneo e flerta com o futuro, na técnica, nas cores, nos formatos, nos símbolos, na representatividade de diferentes corpos. Por exemplo, no H. Smith só tem gente branca, ele é totalmente eurocentrado. Hoje existem tarôs inteiros inspirados na comunidade LGBTQIA+, com corpos gordos, pretos, indígenas. Daí vêm os conservadores do tarô, torcem o nariz e se voltam lá para o tarô branco, europeu, que não entende o que está acontecendo. O contemporâneo e o futuro não tolera mais esse tipo de hostilidade, seja onde for, inclusive no tarô. O tarô futurista ele é provocativo, ele coloca muitas vezes o dedo lá na ferida, mistura símbolos do passado com o do presente e ele avança.
E ele cresce, e ele nos presenteia com novas perspectivas. O tarô vai onde a gente for, mas como eu disse, encaro tudo isso como peças que só enriquecem nosso quebra-cabeças do coração, que é o tarô. Por isso, eu proponho pensarmos no tarô do futuro, para onde ele vai daqui em diante. Poderemos ficar cara a cara com uma reprodução da sacerdotisa no metaverso, dotada de inteligência artificial e que nos permitirá estabelecer uma conversa com ela? Ai, Diego, você já está viajando. Não tô. Existia aplicativo e internet quando o tarô nasceu? Não. E no século XVIII também não, mas no 20 e 21 sim. E hoje existem milhares de sites que fazem leituras automatizadas de tarô, assim como existem aplicativos que embaralham, fazem tiragens e trazem os significados, tudo online, automatizado, no seu celular, no seu computador. Quando o tarô nasceu, existia podcast de tarô? Se o tarô ocupou esses novos lugares nas últimas décadas, é certo que ele vai ocupar também os espaços que estão por vir, virtuais ou não. O ChatGPT já faz leitura de tarô. Fiz alguns testes e ele responde muito bem, mas sempre fica em cima do muro. Não se compromete com nenhuma resposta. Não se compromete porque não é uma inteligência artificial e que faz o que quer, né? Mas é uma empresa que vai evitar a todo custo se comprometer com a sua resposta. Então, diferente de um taromante, a inteligência artificial ainda não dá a cara a bater e lava as mãos de antemão. Faça você mesmo o teste aí. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para você brincar. Uma outra pergunta que complementa toda essa conversa é qual tarô usar na prática da taromancia. Eu recomendo que seja um considerado clássico. Embora eu use um clássico nas minhas consultas, eu tenho uma coleção com todo tipo de tarô, porque eu sou entusiasta do tarô. Então, para mim, quanto mais, melhor. Diego, mas eu gosto desse daqui de bruxinha. Beleza, mas considera tudo que foi dito até aqui. O tarô não é proibitivo. Ele jamais vai amaldiçoar alguém por criar um tarô, como eu já ouvi de uma aluna minha, quando lançou o seu tarô inspirado em figuras dos anos 2000, ela recebeu mensagens de que ela atrairia um karma, uma dívida, um castigo. E, gente, isso não existe. O tarô é leve, é lúdico, ele nasce na brincadeira. E ele narra uma jornada. Como que ele poderia interromper a sua própria caminhada? Cabe ao tarólogo, ao estudioso do tarô, buscar o conhecimento e adquirir discernimento para tomar as suas próprias decisões. O tarô tem código aberto e do seu surgimento ao infinito levará consigo a capacidade de inspirar diferentes percepções e representações. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo e venha me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para a gente conversar é lá no Instagram, @loucatarô. Um beijo. Tchau.